pessoal, o amor de Jesus, vinculado com o amor de Maria a todos. Hoje nós vamos falar uma continuação do Evangelho de ontem, né? Nós vamos falar sobre a luta interior ainda. Então que você possa agora nesse momento abrir a sua Bíblia lá em João 3, 7b ao 15. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, canal católico Buscando as Coisas do Alto. Eu sou Marli Guilherme, estamos aqui juntinhos, né, para olharmos a palavra, deixar ela entrar dentro de nós e fazer a diferença. Amém? Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, replicou Nicodemos. Como se pode fazer isso? Disse Jesus. És doutor em Israel e ignora essas coisas? Em verdade eu te digo. Dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como quereis que eu te fale sobre as coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem, que está no céu, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha vida eterna. Palavra da salvação. Bom, Jesus está aqui diante de Nicodemos, o doutor da lei, né? E quando Jesus vai falando das coisas do céu, Nicodemos, como assim nascer de novo? Como assim pelas coisas do alto? Como assim isso? Como assim aquilo? Aí Jesus dá uma bronca nele. Peraí, você é um doutor da lei e não sabe do que eu estou te falando? Como você quer que eu fale das coisas do céu se você não está entendendo nem as terrenas? Jesus aqui abrange um assunto que eu sempre digo para as pessoas. Não adianta você ter várias faculdades, vários títulos, ser uma pessoa super letrada, se você não entender das coisas do alto. Porque esses títulos não te levam a nada se você não estiver dentro da lei de Deus. Então, conforme você vai conseguindo as suas coisas materiais, né, sua faculdade, seu mestrado, seu doutorado, você tem que junto ir acompanhando as coisas do céu. Porque senão essas coisas terrenas, que são passageiras, vai te levar só a ter o dinheiro, mas não vai te levar a conhecer Jesus. Entende? Nós precisamos começar a dar valor à nossa formação espiritual da mesma maneira que nós damos a nossa formação intelectual. E o Senhor diz aqui, né? Você é letrado, Nicodemos. Como assim você não entende? Então nós precisamos buscar as coisas do alto. Nós precisamos estar com o Senhor. E ele ainda diz aqui, é necessário, né? Como Moisés levantou a serpente, lembra lá da leitura da serpente? Quando Moisés estava fugindo com o povo, né? Vocês precisam, se não se lembram, voltem lá no Antigo Testamento. Moisés levantou uma serpente para que o povo, né, fosse salvo. Jesus tem que ser levantado na cruz para que nós também, né, sejamos salvos. E por isso ele se entregou para a nossa salvação. E como nós queremos seguir um caminho até o Senhor sem conhecer o Senhor, eu vou dizer uma coisa para vocês. O nosso intelecto foi criado por Deus. Se você tem essa inteligência, o Senhor assim te concedeu. Você conseguiu se formar porque você se entregou, você estudou,
você frequentou uma escola, você deve ter deixado de fazer muitas coisas, né, para conseguir esse cargo que você tem. Mas você tem que estar acompanhado de Deus, porque você não teria nada disso se o Senhor assim não permitisse. E quando você começa a perceber que essas coisas só aconteceram porque o Senhor permitiu, aí você tem a necessidade de conhecer esse Senhor que te deu tudo isso, que te deu a inteligência. E você também tem que ter a consciência que nada disso que você conseguiu, você vai levar para a vida eterna. O que você vai levar para a vida eterna é aquilo que você acumulou de bênçãos, de estar com o Senhor, de pedir ao Espírito Santo que venha, né, sobre nós, nos dando ciência, sabedoria, discernimento, nos ensinando o caminho a seguir, de que maneira seguir. Porque não basta o ter, nós temos que ser. Estudar para ter um cargo só por dinheiro não é isso que o Senhor quer. Ele sim deixa, né, que nós, pelo nosso esforço, nós tenhamos sim. Mas Ele também deseja que nós sejamos dele. Então agora você se interioriza com o Senhor, através dessa palavra, e peça isso a Ele. O dom de estar na presença dEle. O dom de ter o teu espírito tão conectado com o Espírito Santo, para que você não cometa tantos erros, tantos pecados. Nós não podemos ser ignorantes nas coisas de Deus. Nós precisamos ter o mesmo mestrado, o mesmo doutorado que temos ali na faculdade, no teu emprego. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, eu volto a dizer, como eu disse ontem, somos templo do Espírito Santo. Nós não somos só carne, nós não somos só ossos. Nós temos um Espírito dentro de nós, que precisa estar conectado com Deus, para que possamos passar por essa vida e depois alcançarmos a vida eterna. E o primeiro passo, né, que nós temos que ter para isso é o renascer, é o nascer de novo, é o nascer do Espírito Santo. Que Deus nos proteja, nos ilumine, nos guarde e nos mostre o caminho certo, para que possamos fazer a coisa certa, da maneira certa, e estarmos juntinhos do Senhor, mesmo aqui. Né? Às vezes a gente fica pensando, para ver Deus eu preciso morrer. Não, você não precisa morrer. Você pode senti-lo aqui, ainda, nesta vida. Basta crer, que a sua fé cresça, que a sua fé desenvolva, num patamar que você não consiga dar um passo sem pedir para o Espírito Santo te guiar. Eu falo muito isso para o Senhor. Se for para eu ir a algum lugar que o Senhor não estiver, não deixe eu ir. Se for para eu tomar uma decisão que não seja da mesma vontade da sua, que eu não tome, que eu me cale. Amém? Que Deus nos proteja, nos guie, que envie os seus anjos para que estejam ao nosso redor, nos ajudando a trilhar esse caminho de fé. Amém? Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.